Olá, tudo bem? Hoje estou a fim de falar de um assunto que estava pesquisando, achei assim dentro do contexto que eu estou estudando, que é a psicanálise, né? E behaviorismo, né? E ficamos lá, aquela coisa, todas as pessoas perguntando o que é behaviorismo e tal, e gerou curiosidade. Eu fui pesquisar e caiu no meu colo algo que é muito interessante, que estuda o comportamento. É um conceito que foi colocado dentro da psicologia, né? E, na verdade, chama-se behaviorismo no plural por conta de duas pessoas que abriram duas linhas diferentes. Tem o behaviorismo metodológico, que foi por conta de Watson, que trouxe esse conceito, onde ele acredita que todo comportamento é gerado por algo externo, né? É como se o mundo interferisse, né? Ou induzisse, ou instigasse o nosso comportamento, a nossa ação, né? E eu achei muito interessante isso. E ele cita até um exemplo assim a respeito do alimento. Você coloca um alimento para o cachorro. Diante do cachorro, aquele alimento, o cachorro começa a salivar diante daquele alimento. Ou seja, o comportamento do cachorro, o salivar, aconteceu, surgiu por conta do movimento externo que foi a apresentação do alimento para o cachorro, né? E aí entrou a questão: se pegar e colocar um sino, tocar um sino antes de servir o alimento para o cachorro e o cachorro associar esse sino ao alimento, ele vai salivar apenas com o sino, com o tocar do sino. Então vai chegar um momento que não vai precisar colocar o alimento. Tocou o sino, o animal vai salivar. Então, essa tese que o Watson, dentro do behaviorismo, acredita que o externo é o que faz os nossos comportamentos. Acreditando nisso, vamos entender que o mundo interfere totalmente nas nossas ações, no nosso comportamento, no nosso agir, no nosso decidir, no nosso escolher. É tudo externo, né? E já o behaviorismo radical, ele fala ao contrário. Não é o contrário, ele fala assim: vem a questão de você sentir um reforço dentro do seu comportamento. Tipo assim, você tem uma atitude e essa atitude tem uma consequência positiva, né? Essa consequência positiva te induz a continuar ou reforçar a sua atitude, o seu comportamento. Ele cita um exemplo assim: o cara vai e conta uma piada, tá? Um grupinho de pessoas ali, o cara vai lá e conta uma piada. Essa piada foi engraçada, todo mundo gargalhou, deu risada, ele sentiu o quê? Necessidade de contar mais piada. Aí tem uma questão. O primeiro movimento dele veio de onde? Foi um comportamento. A primeira piada. Quem induziu ele a contar a primeira piada? Aí a gente volta no behaviorismo metodológico, porque teve alguma coisa que induziu ele a fazer isso. Só que o efeito disso faz ele continuar a contar mais piadas, né? Então é um assunto bem complexo. Isso aqui é só uma coisa assim, é só uma pinceladinha de nada. Já a psicanálise, ela acredita que o comportamento ela é consequência do id, do inconsciente, de toda uma programação na sua infância, do complexo de Édipo, da estrutura, né, da sua estrutura psíquica, que seria o id, ego e superego. Então tá lá, o impulso, o prazer, o desejo vem do id. Aí o ego fica ali como intermediário, tentando satisfazer ou não satisfazer, baseando-se no seu superego, que é o que vai dar aquele comando: opa, isso é lícito, isso não é lícito, isso convém, isso não convém, dentro da sua criação, da sua programação de moral, né? Então, a psicanálise é mais abrangente, ela é mais complexa, ela dá uma explicação ainda maior.
né? Mas é um assunto muito, muito, muito interessante. E, no final das contas, a pergunta que não quer calar, né? Estudar o que é o comportamento, né? Se essa é a origem mesmo, na idade Média, a religião entendia que o que anima esse corpo é a alma. Isso dentro da religião. A ciência já vem falando da mente, né? Aí entra a mente, entra a consciência, entra o cognitivo, mas é uma área que o behaviorismo não consegue acessar para estudar. Então ele tem que investigar o comportamento para chegar na conclusão, né, do que causou aquele condicionamento de comportamento, né? Por que surgiu isso? E aí o que acontece? Algo que eu achei muito interessante. Esse estudo, essa investigação, ela não pode ser feita pela própria pessoa. Necessita de outros em volta para investigar esse comportamento e ambos chegar num consenso, num acordo de que é real. Por exemplo, quando falaram do cachorro salivando, 3, 4, 5 pessoas podem observar essa ação, esse comportamento. Realmente o cachorro salivou, né? Agora, imagina o próprio cachorro teria consciência de estar salivando? Não, né? E aí que tá. A questão volta lá atrás no autoconhecimento, que a gente precisa se conhecer, se entender, né? Entrar para dentro de si e aí observar o seu corpo biológico, o seu corpo físico, né? A sua estrutura orgânica, né? E a partir daí você vê que como é engraçado quando as outras pessoas, alguém fala, nossa, fulano tá de tal jeito, cicrano tá agindo de tal maneira, mas o fulano e o cicrano não tem essa consciência, porque ele não está conseguindo ver o seu comportamento. Quem está de fora consegue ver o seu comportamento, consegue fazer essa avaliação, essa investigação, né? Olha como você está se comportando. E aí trazer para a pessoa, mostrar para ela. E muitas vezes a pessoa assusta. É mesmo? Eu estou fazendo isso? Nossa, eu estou agindo assim? Às vezes ela precisa da confirmação de mais de uma pessoa, né? Para ela acreditar de que está agindo dessa maneira. Gente, é um assunto legal, é um assunto que vale a pena buscar, correr atrás. E tá aí. Vamos lá, psicanálise na veia. Valeu, abraço, obrigado.